Fala, nação, sejam muito bem-vindos mais uma vez aqui ao nosso canal Mundo Fla React. Então, se você é novo, já vai deixando seu like e se inscreva aqui no nosso canal. Ative o sino e também compartilhe nossos vídeos com seus amigos, galera. Sim, tem 3 jogadores. Os jogadores se adiantam à marcação e... Mas essa imagem é legal, desculpa, Pascoal, atrás de você, ó, os 2 treinadores, né, se cumprimentando. Teve muito respeito, né? Teve muito respeito esse jogo. Total, eles até demais, né? Se respeitaram muito. Os 2 eu acho que adoraram o jogo, só eles. Porque o Abel foi muito claro que foi um jogo tático. O Abel disse que não gostou nada daquele 4-3 quando ele ganhou do Flamengo lá em Brasília. Na Supercopa. Diz que foi um jogo bagunçado, que não teve tática nenhuma. Ele fala isso na entrevista ontem. Então ontem, como cada um... Ontem era a cara daquela frase do Luxemburgo, né? O medo de perder é maior do que a vontade de ganhar. Eles não queriam um perder para o outro. Um não queria perder para o outro. Então, assim, ao invés do Abel montar um esquema para ver como eu vou ganhar do Flamengo, ele se preocupou como eu vou impedir que o Flamengo ganhe de mim. E vice-versa. Sim. Os 2 queriam tirar as armas do adversário. Isso na minha opinião. Aí o jogo ficou chato. Um jogo que teve, estou somando aqui, 37 faltas, 9 cartões amarelos. Sabe quantos chutes o Palmeiras deu no gol? 1. E o Flamengo, 3. Primeiro tempo, 0 do Palmeiras e 1 do Flamengo. Segundo tempo, 2-1 de chutes. Então é muito pouco pelo que a gente esperava. Olha lá, finalizações, ó. A gente está vendo os números gerais da partida, né? Não é que é pouco pelo que a gente dividida, queria, né? Finalizações gerais um pouco mais do Palmeiras, certas mais do Flamengo. Agora eu acho que o que chamou a atenção... As finalizações certas ali, as do Flamengo, 2 que o Everton tocou com a mão para fora. Sim. E uma que o Everton pegou embaixo. Que foi o lateral direito que chutou, inclusive, o Everton pegou embaixo. Só. O chute do Arrascaeta, né? Uma no primeiro tempo e outra no segundo tempo. O Arrascaeta bateu aquela do segundo tempo e o Palmeiras teve... A finalização que o goleiro pegou foi a cabeçada do Flaco Lopes. Foi do Flaco? Foi do Flaco Lopes, no finalzinho do primeiro tempo. Sim, a bola cruzada do Rios. E ele dá a cabeçada... A do Murilo foi perigosa, mas foi pra fora. Teve uma bola do Murilo, só que não conta como finalização, porque não foi defesa do goleiro, né? Foi pra fora. Foi muito perigoso, o goleiro estava parado. Se ele acerta o gol, o Rossi nem ia. Então, eu achei essa a mais perigosa de todas, mas não conta como finalização. Mas não serve. Mas aí você tá falando, essa cabeçada daquela que foi no gol, né? Essa cabeçada, passa do lado, o Rossi fica parado. Não tinha reação ali. Aí. Ele vai lá olhar a bola e não ia dar. Mas assim, para eles, eu acho que eles adoraram os 2 técnicos que ficaram estudando um ao outro. E aí foi bom para quem? O resultado? Para os 2? O Bragantino, que está na liderança. Sabe o que eu acho, Pascoal? Não sei se vocês vão concordar comigo, mas assim, o Abel, ele estrategicamente já fez isso outras vezes, né? De tentar segurar o adversário e atacar nas brechas, atacar quando tem esse espaço. Ver o Flamengo fazendo isso é um pouco mais novidade. Acho que é uma característica do Tite e ele traz isso defensivamente. Do mesmo jeito que toma poucos gols, também às vezes abre mão de ir para o jogo da maneira que o rubro-negro está acostumado. E aí tem assim, o Palmeiras empatou em casa. O Flamengo não perdeu para um rival direto fora de casa. Então, do ponto de vista de localização do jogo, o jogo de volta no Maracanã, é melhor para o Flamengo. Mas o Tite ainda tenta, no segundo tempo, propor um pouco mais o jogo do que o Abel. Então, se alguém busca a vitória, ainda que minimamente, porque foi tudo muito parecido, é o Flamengo. A diferença entre os 2 é a entrada do De La Cruz. E do Pedro, jogador... né? Hã? E do Pedro. Mais do que o do Pedro, o De La Cruz. Porque o Pedro também não conseguiu trabalhar muito no meio dos 3 zagueiros do Palmeiras. Quando o Palmeiras tira um zagueiro, né, aí fica um pouco mais fácil. O Gomes está com muita dificuldade ainda. O Gomes está correndo mancando. Né? Esse é o olho de repórter, o cara que fica atrás do gol uns 40 anos da vida, ele bate o olho e sai... Como é que é a frase, Pascoal? O que só você viu, não é gol, mas é o que só você viu. Esse era o Silvio Luiz. Poxa, o Silvio Luiz está se recuperando, que ele tenha muita... sorte que se recupere bem. Eu fico aqui na expectativa de ver o Gomes voltar a jogar o que jogava o Gomes. Porque essa lesão no pé dele, aquele pisão que ele tomou no pé que teve uma pequena fratura, me parece que ele está com um problema. Ele chegou todas atrasado. Todas ele chegou atrasado para marcar um jogador perigoso como é o Bruno Henrique. Numa até, o Mike teve que vir, deu uma sarrafada, tomou o cartão amarelo. Perto da linha da grande área no primeiro tempo. O Bruno Henrique, para mim, foi o destaque do Flamengo. Agora ele pegou o melhor jogador da partida para marcar, né? O Bruno Henrique, para mim, foi o melhor disparado.
melhor do que o Hendrick do outro lado, tem poucos destaques. Arrascaeta ficou encaixotado por causa desse jogo tático. O outro falou, vou segurar o Arrascaeta e tal. Também. Mas o Bruno tentou, o Bruno Henrique tentou, foi para cima. Acho que se ele continuar assim, Everton Ribeiro... É um Cebolinha. Desculpa, o Everton Cebolinha pode voltar para o banco. Eu acho. O Bruno vai jogar de que lado do campo? Do lado esquerdo, lógico, claro. Aí, não, e o Everton Cebolinha joga do lado direito? Não, joga no esquerdo. Porque eu tô brincando, eu falo que ele não rende na direita, não adianta. Não, ele vai jogar na esquerda. O que eu quero dizer é o seguinte, claro que o Tite está olhando e viu que o cara rende também. O titular, no começo agora do Tite, era o Cebolinha. Deu brecha. Pô, competitividade entre eles é imensa. Esse time tem muito talento. Aí entra um agora e começa a voar. Quando o outro voltar, talvez Tite tenha que coçar a cabeça e ver o que vai fazer. Eu tenho uma pergunta a respeito disso tudo, né? A minha pergunta era o momento para a estreia do Carlinhos? O Zinho vai responder essa pergunta para você. Não, eu vou começar discordando de você. Já me dei mal. Não, porque você comentou que acha que o Tite foi mais ousado, né? Não, no segundo tempo ele tenta propor um pouco mais o jogo. Mas eu acho que o Abel também tentou, quando ele tirou um terceiro zagueiro e colocou mais um homem de frente. Não, aí botou o Lázaro de um lado, botou o Estevão do outro. Ele colocou o Estevão, o Lázaro e colocou o Rony. Tirou um zagueiro, né? Aí ele mexe na frente, tira o Flaco Lopes, porque o Rony fica com... Ele tentou também. É que, tecnicamente, os jogadores não estavam num dia inspirado. Não estavam. Os próprios jogadores levaram para campo essa rivalidade. Não podemos perder para o rival. Queira ou não queira, eles têm essa coisa assim, sabe? É a maior rivalidade do Brasil. Os dois times que vão brigar pelos títulos e sabe que com uma derrota nesse jogo, a repercussão é muito, muito maior. Claro. E para o Palmeiras, então, que tinha perdido para o Inter em casa... Estava em casa, Então, assim, o Palmeiras não perder esse jogo era fundamental também. O Flamengo estava fora de casa. Eu acho que assim, o Tite começa esse jogo com os dois volantes de marcação porque ele está nesse rodízio de poupar, de dar mais energia para jogadores num jogo seguinte. A Arrascaeta não joga no Maracanã contra o São Paulo, né? Ficou fora. E aí joga esse jogo todo. Aí agora ele segurou. Mas te respondendo, ou respondendo ao Pascoal, eu não começaria com o Carlinhos esse jogo. Não começaria. Justamente por esse peso que você está trazendo. E mesmo quando você olha para o outro lado, tem 3 zagueiros, Luan, Murilo e o Gustavo Gomes. Para você ter 2 jogadores abertos e só um centroavante, se o Tite joga com 2 homens por dentro, o Bruno Henrique está mais próximo do Carlinhos, para pelo menos ter 2 em cima dos 3 zagueiros, nem isso taticamente o Tite mudou. Olhou assim, está com 3 zagueiros, Bruno Henrique, vai e adianta um pouquinho o Ayrton Lucas, para bater no ala, vamos dizer assim, que era o Mike, mas ele não fez isso. Então ficou 2 homens abertos, o Arrascaeta não estava naquele dia inspirado. Bem marcado também ali, né? Bem marcado. O Aníbal marca bem. Os caras ficaram em cima dele. Mas eu digo assim, o Carlinhos ficou sozinho, isolado. Sim. Não tinha um cara próximo dele e 3 zagueiros para marcá-lo. Estou aqui como advogado dele mesmo, e ele estreando, ainda ganhando um ritmo, ainda conhecendo os companheiros. Talvez aconteceria isso com o Pedro, talvez. É que o Pedro tem mais recursos, tem mais experiência. Sai da área, exatamente. Volta. Já é o cara campeão de tudo no Flamengo. Lógico. É outro patamar. Cada jogo um gol, o Pedro E aí você chega no intervalo, já tira, fica aquela coisa assim, foi mal demais na estreia. Não acho, não. Fica um peso. Eu não começaria com ele. Mas eu não acho que ele jogou mal, acho que a bola não chegou. Não, ele não jogou, gente. O Flaco Lopes. Não é que ele não jogou mal, não jogou bem, ele não jogou. Não pegou na bola. Teve uma chance, eu acho. O Flaco teve uma cabeçada. Foi uma que conta como defesa do goleiro. O Flaco Lopes não tocou na bola também. Porque os times estavam bem marcados, gente. É esse papo mesmo. Veiga, um não queria deixar Veiga e o Arrascaeta. A gente pode falar desses 2 caras. Esses 2 caras são talentosos demais. Né? São especiais. Bola parada, a falta, o escanteio, a falta lateral, a falta frontal. Esses caras são especiais. Eles quase não pegaram na bola. Por quê? Porque em todo canto que eles iam, tinha uma sombra. E eles não conseguiam jogar. O Flamengo joga com 2 volantes e um especificamente em cima do Rafael Veiga. Quando o Veiga virava para a esquerda, né? Tava ali o Alan. E o jogo, principalmente no primeiro tempo, na minha visão de jogo, ele ficou de intermediária. A bola não chegou muito dentro da área, no setor essa é a bola deles. do Flaco Lopes, uma bola no primeiro tempo. Mas pouquíssimo, né? O Mauro Naves trouxe pra gente um chute no gol do Palmeiras. Também, né?
Uma bola muito... Não estava tão frontal, assim, essa cabeçada. Não foi uma E defesa quando ele sai difícil. dos dois zagueiros, né? Sabe Ele aquele ganha negócio do Varela, detalhe? essa bola. Era um jogo para ganhar no detalhe. Eles deixaram meio claro isso. Podia ganhar uma bola parada. O Abel cita isso. Tipo, teve a chance no gol do Aníbal, que estava claramente impedido. Sim, Como... e do Murilo, né? A cabeçada. Não, e como o Tite também podia ter naquela falta que o De La Cruz bateu, se ele está tão inspirado quanto esteve contra o Atlético Goianiense, aí ganhava no tal do detalhe, que era uma bola parada. Eles apostaram muito nisso. O Rafael Veiga vem mal já há algum tempo. E ontem o Abel contou que a culpa é dele. O Rafael acertou, só errou um passe dos 15 ou 18 que ele deu, mas esses 15 e 18 não foram assistências, foram passes mais laterais, etc. Então não é que ele estivesse errando os passes. Mas o Abel contou e a gente acredita, só que ele deixou claro o seguinte, ele não tem quem colocar no lugar do Rafael. Então ele fica pensando, vou poupar nesse jogo, vou poupar no próximo. E ele está insistindo. Mas o garoto que veio, o Rômulo, não é dessa função? O Abel disse que ainda está fazendo, ele está sendo introduzido no elenco. Depois ele vai começar a participar mas agora, dos jogos. quando ele estiver bem, vai chegar um que mas joga não é que também joga o que ali. você falou em relação ao Carlinhos. Eu acho que assim, se é pesado para o Carlinhos estar num jogo desse, talvez também fosse para o Rômulo. Porque quer ver uma coisa? Tudo bem, o Veiga não é o mesmo da temporada passada. Sim. Ele tentou fazer o melhor que ele pôde, tem a questão física, mas também tem um Veiga marcado, também tem um Veiga sozinho. Coloca a tela pra gente, por favor. E eu acho que assim, o Arrascaeta do outro lado, no primeiro tempo, também fica ali isolado, também fica sem espaço para jogar. O Aníbal, como só tem um armador o Flamengo, o Aníbal tomou conta dele sorrindo. Pois é, e aí o mesmo acontece com o Veiga do outro lado, porque só tinha ele de criação. Então, olha ali a movimentação dele. Falei que ele errou só um passe, ó. Ele tentou 19 e acertou 18. Mas que passes foram esses? Algum que deu assistência e deixou alguém na cara? Tá ali, não. ó. Entendeu? Não, é isso que eu falo. Eu falei, ó, ele não errou muito, mas são passes... 2, finalizações 0. Passes muito do lado, assim, ele não deixou ninguém na cara do gol, nem nada. Se falar, tecnicamente, o cara tentou 19 e acertou 18, ele tá bem, mas passes da onde? Daqui pra você? Passes bem marcado, curtos, alguém entendeu? em cima dele fica cruzamento, outro. Só que a gente fica vendo isso, Eu ficava sabe da louco com essas qualidade dele. estatísticas no clube. Né? Nossa, ficava doido. Vinha o mestre Antônio Lopes. Ó, Zinho, do seu, ó, a porcentagem. Olha aqui, ó, o Mauro Galvão acertou tudo. Aí eu... Onde que o Mauro Galvão tá posicionado, ô professor? Ô, Antônio Lopes. Esse passo foi lá na pro outro defesa, zagueiro. tocando aqui. Mauro Galvão, monstro. Lógico. Mas, pô, assim, o risco de passe errado é muito maior no meio campo, né? Lógico, tá marcado, Você tentar né? um passe ali, muito mais marcação. Então, assim, essas estatísticas, às vezes, eu fico também... Não, claro. Porque em mas tese por os isso números que são bons ali, são né? ótimos, mas por isso que eu digo, a gente tem que observar. Ontem estava no Sport Center e falando com o pessoal que estava lá. Natália, tava você, principalmente a Natália. Eu falei, Natália, mas eu queria saber como é que foram esses passes, né? Podia ter uma apuração. Ela, na hora, me respondeu, tudo passe curto. Não teve nenhuma assistência. Porque eles Ela estavam muito tinha marcados, se então atentado eles pra tinham isso. que tocar a bola pro lado, assim que chegava a marcação, às vezes dupla, inclusive, Exato. né? E o mesmo aconteceu, acho, com a Arrascaeta. O Arrascaeta também ficou meio encaixotado na marcação. Melhorou quando tomou entrou conta. o De La Cruz, Aí, né? mas aí tinha duas Aí preocupações. quando entra o De La Cruz, duplica a preocupação. Tanto que ele mesmo, Arrascaeta, já com o De La Cruz em campo, dá aquele tapa pro lado, na jogada do Bruno Henrique, e tenta a finalização que o Everton bota para fora. Ainda entrou o Gerson também, que tem uma criatividade, Isso, que ele sai entrou mais. O Gerson ainda não está pronto para jogar, né? Tá. A hora que Ele fez tiver... uma cirurgia no rim, a previsão era que ele voltasse no fim do... Agora, e ele já voltou Mas 3 semanas antes. O Gerson é um jogador diferente, gente. Esse é um jogador que pode Teve um contar com momento ele. do jogo ali que ficou o time que muita gente acha que vai ser o ideal, né? Mas essa coisa de time ideal no Flamengo é uma coisa que tem me preocupado diante das entrevistas, diante das justificativas de como poupar, porque, por exemplo, a comissão técnica, está todo mundo ali fazendo o seu papel, explicando a carga de cada um, a tecnologia está aí para isso, mas eu acho que existe um risco do excesso. Quando você começa a pensar só para frente, você abre mão do presente, que para mim foi o que aconteceu no jogo de ontem. Não entrar com o Pedro num jogo como esse, ok, eu não vou discutir volante, é a opção do Tite, é como ele gosta de jogar, se sentiu mais seguro, mas você não entrar com o Pedro num jogo deste tamanho, num jogo que o Brasil inteiro parou para ver, porque tem uma carga física,
Para mim já começa a ser assim, a única outro explicação é essa coisa da fisiologia do clube, chamou o Tite, mostrou, risco de contusão, de lesão, tá desgastado, é melhor controlar a minutagem dele. Aí, assim, os clubes estão estruturados hoje para isso, né? Tem um departamento que os treinadores têm aproveitado e tem que ser assim, né? O futebol evoluiu nesse sentido. A ciência está aí para mostrar e evitar lesões. Então, assim, se o cara entra também e de repente se machuca e fica de fora muito tempo, a gente estaria falando diferente. Pô, também o cara estava assim, com problema e forçou e sentiu só porque era um jogo contra o Palmeiras. Mas friamente... Mas não tem o outro lado? No departamento médico. Não, eu acho que assim, tudo bem, ele não tem condição. Jogando. Não, começa e tira, começa e dosa. Porque, sabe por quê? Porque, me corrija se eu estiver errada, você que jogou bola aqui, não fui eu. Mas assim, no começo do jogo, tá todo mundo mais descansado, tá todo mundo fazendo pressão. Se você tem um cara de mais qualidade ali desde o início, a chance de você ir melhor não é maior do que quando você coloca ele, quando os outros 8 já estão cansados? Não, o momento hoje do Pedro e do Carlinhos, cara, não tem nem o que falar. Né? É uma grande oportunidade pro Carlinhos, vai entrando aos poucos, mas assim, não era esse jogo que você ia falar assim, o Carlinhos vai ser o cara ali, vai decidir. Difícil, ainda mais os treinadores priorizando a parte tática. Foi falado nas entrevistas. A prioridade dos treinadores foi anular o adversário. Não foi usar só as suas características ofensivas. Tanto é que, tecnicamente, o jogo não foi bom. O Palmeiras tem um pouquinho de espaço quando o Mike começa a avançar pela direita, ainda no primeiro tempo, né? Mas nada muito assim de chamar a atenção. Na etapa complementar, depois, com a entrada do De La Cruz, o Mike começa também. Porque o problema do Mike era a marcação no Bruno Henrique. Quando o Palmeiras tinha 3 zagueiros, ele tentou alguma coisa em termos de evolução. Mas isso nem sempre é possível. Porque tem muita gente para marcar. E eu acho muito legal esse tipo de respeito. Né? Porque mostra que o Flamengo e o Palmeiras estão nesse nível mesmo de entendimento deles, né? Olha, a gente tem que respeitar esse time porque eles são capazes de nos vencer. Os dois. O Palmeiras venceu o Flamengo venceu o Palmeiras. Eu acho que esse nível de respeito é um nível muito legal. Os caras entenderem... Porque, de repente, se vai um de peito aberto e perde o jogo, hoje a gente já tá vendo? Ó, também vai do jogo, Pascoal? Mas vai lá e a gente vai falar aqui, tá vendo? Vai lá todo escancarado, vai lá tudo aberto, tomou uma chacoalhada, entendeu? A gente já tá falando isso aqui, agora não. Você gostou do jogo, então? O quê? Você tá aí abraçado, não é à toa que você tá aí no telão junto com o Tite e com o Abel. Você gostou do jogo? Não, eu não gostei, o jogo não foi bom. Aliás, é o daqueles jogos que tem que devolver metade do ingresso pro torcedor, porque não teve 50% de bola rolando. Quando não tem menos de 50% de bola rolando, tem que devolver metade do ingresso pro cara. Porque o cara não viu o jogo, ele viu um tempo só. O jogo foi muito truncado, o jogo foi feio. Aconteceram 2 substituições do Flamengo, que eu acho que eu estou pensando no futuro. Você falou de futuro, presente. É o Gerson entrando no lugar do Alan, quando o Gerson estiver 100%, e saindo o Luiz Araújo para entrar o De La Cruz. Agora, como vão se arrumar no time? Não, estou falando os 11 que devem ser. Foi o que eu falei. Reais. Em algum momento do jogo, time considerado por muita gente ideal a gente está falando assim, Rossi, Varela, o Fabrício Bruno, Léo Pereira e Ayrton Lucas. Isso. Aí jogou Eric Pulgar, Gerson e De La Cruz, eu vi eles revezando. Isso. Às vezes o Gerson estava pelo lado direito, De La Cruz por dentro, às vezes eles invertiam. Aí o Arrascaeta, o Bruno Henrique pela esquerda, que aí vai ser Bruno Henrique, o Cebolinha e Pedro. É isso aí, é o time. Esse é o time principal. Agora, falei aí que foi muito bem o Bruno, mas acho que o Dorival, que estava lá assistindo, deve ter se impressionado de novo com o Fabrício, você falou, na defesa. Jogou muito bem. E do lado de lá, o melhor zagueiro para mim foi o Luan. Mais do que o Gomes e outro. Foi o Luan lá, agora o Fabrício. Aí ontem a gente discutia, né? Eu até me antecipei, falei, lá o Dorival ontem já escreveu, chamar ele de volta para a seleção, até porque ele fez 2 bons jogos. Aí me lembraram dos que estão de fora, né? Que eles foram chamados porque os outros estavam machucados. Eu acho que o Dorival gosta... Também foi convocado. Também, né? Militão e Marquinhos. E eu acho que ele gosta do Gabriel Magalhães, eu acho que é um zagueiro para o Dorival e para outros. Então, assim, mesmo ele indo bem... mas o Murilo foi convocado primeiro que o Fabrício, mas quem jogou foi o Fabrício. Pois a disputa vai ser Murilo, Fabrício, Beraldo. Então.
Aí você vai ter Marquinhos, vamos supor que todo mundo bem. Marquinhos, Militão. Beraldo e mais um. Beraldo, não no final, sei, fez gol não aí sei. Mas agora. o Beraldo, para você estar à frente de jogou Fabrício lateral, Murilo? Ele jogou de lateral esquerdo. Ele também PSG joga. E fez gol. Também joga de fez lateral gol. esquerdo. Ah, Mas não sei, é que eu achei assim, pelo que jogou, e o Dorival estando lá, nem era para estar o Dorival, ele que quis ir, porque ele Mas tinha assistido nesse o jogo que o Dorival não vai chamar e que vocês citaram alguns e eu gostei, foi o Aníbal. Gostei dele como primeiro volante. Puxa vida. Eu gostei dele como primeiro volante. Não Tô vai falando, chamar que pra não voltar tem pro como. jogo, eu te ajudei pra voltar pro Não, jogo. eu senti Que a gente foi lá na seleção brasileira. tático. Obrigado, Tetra. Você me deu uma olhada assim, eu falei, opa. Chamou pro jogo de Maravilhoso. novo. Não, mas eu gostei. Não, o Aníbal sério, cumpre eu todas gostei as- do Aníbal, cara. Como volante do Flamengo. O Eric não fez uma boa partida, não. O Aníbal, pra mim, jogou Não foi a bem. melhor partida dele, não. Mas o Aníbal vem jogando bem faz um tempo e quase que ele decide, né? Se ele tá Foi. 1 metro para trás Olha, ali, hein? É que ele É que não foi Disparou. tão... muita vontade. Disparou na frente. Disparou. né? um pouquinho na Um frente. pouquinho. Não foi tão milimétrico como eu achei, por exemplo, o gol do Corinthians, que tiraram e tal, e outros que tem milimétrico ali que a Não gente tem fica bico vendo. na chuteira. O jogo do Vasco dele teve, dava teve pra ver. A ponta da chuteira. Contra o Fluminense. O Fluminense tem lance pra... Eu ainda... Não foi só passaporte. Aquele negócio de passaporte. Aí, jogo. aí. Aquele jogo do... Vou falar, aquele lance de impedimento do Fluminense, do Vasco com o Fluminense, do gol invalidado do Vasco, eu tenho seríssimas dúvidas pela angulação da câmera, porque a câmera está de esgueio. Se ela está de frente, você não tem o que reclamar, mas como ela está de esgueio, aí você não consegue, ela está torta. A gente tem aqui os câmeras aqui, todos eles fazem jogos, né? Todos eles fazem futebol. E eles sabem perfeitamente o que eu estou falando. Porque se o câmera está aqui firmão, ele está aqui firmão, na reta, não tem jeito, é impedimento. Agora, se ele está um pouquinho para cá, já não deu impedimento. Você tá um Eu pouquinho acho que o pra cá, Aníbal tá não muito jogou. ruim. Tem uns aqui que, se for jogo do Corinthians, então ele vai Ih, ficar rapaz, dá sempre treta. aqui. Os caras ficam até suando. Se for jogo do Corinthians. Deixa eu ver se tem muita gente aí. Eu acho que o Aníbal não Tá fez... escondido aí, não? Se escondeu e tudo. O pessoal fica atrás da câmera ali O pra Aníbal ninguém ver. nunca foi convocado para a seleção da Não, Argentina, não, né? não. Dorival pode pedir para naturalizar ele. Então. Mas aqui nessa posição ele tem Calma que não tanto. precisa Tem muita também, né? gente, Calma é. que não precisa. Tem muita gente ali. Sobra. E gente boa, nossa, muita gente boa. Não precisa, não. Olha, o negócio é o seguinte, a gente vai projetar ainda Libertadores aqui mais pra frente, vamos falar de Sul-Americana, tem informação